Abençoados e abençoadas, graça e paz. Aqui é Levi Salles, da cidade de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Hoje, dia 13 de abril de 2024, às 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero encontrá-los todos felizes, alegres, reinando em vida, independente do que está acontecendo, porque nós descansamos tão somente nele, porque nós reinamos em vida, crescemos no conhecimento dele. Nós não estamos preocupados com as coisas desta vida, do que está acontecendo. Até tomamos, ciência como um produto do meio em que nós vivemos, mas nós estamos voltados para as coisas espirituais, porque somos espirituais. Não nos prendemos às coisas desta vida, apesar de tomarmos conhecimento, mas não nos prendemos. Não sei se aqueles que ainda não têm o entendimento, dá para entender, mas aqueles que o véu foi tirado, que Deus lhes abriu a mente, esses sim, com certeza, sabem do que eu estou dizendo. É a liberdade no Espírito. Estamos sempre bem, somos abençoados, guardados, protegidos por Ele. Tudo é a vontade de Deus. Queridos, a palavra de hoje está no livro histórico de Mateus, capítulo 12, uma parábola usada por Jesus de Nazaré, dentre muitas parábolas que ele sempre usou, acerca do sinal de Jonas, quando ali junto deles estavam alguns escribas e fariseus, e então eles lhes disseram que gostariam de ver da parte de Jesus algum sinal. E então Jesus lhes respondeu dizendo que uma geração má e adúltera como a deles estava lhes pedindo um sinal, e ele disse que não lhes daria um sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Querido, esta parábola, os líderes religiosos que se intitulam pastores, que tem essa nomenclatura, aspas, os ungidos de Deus, os anjos da igreja, os profetas, os atalaia, aqueles que são revestidos de uma suposta autoridade espiritual, então eles causam pânico, medo, pavor e terror aos filhos de Deus. Então os evangélicos, eles aprendem com esses homens que, através desta parábola, que o espírito imundo, ele sai de uma pessoa e depois volta com mais 7. Então o tema de hoje é: a religião ameaça os filhos de Deus, com essa parábola dizendo isso que eu acabei de vos falar. Então aqui nesta parábola que o Cristo Nazareno usou, é uma figura de linguagem, uma comparação usada por ele para que alguns escribas e fariseus pudessem entender o que ia acontecer com aquela geração. O Nazareno, o Cristo nascido de mulher, que veio para cumprir a lei, era judeu. Ele veio com uma missão de fazer a limpeza aos judeus.
Aos 33 anos, ele seria pendurado no madeiro, como foi. Esse Jesus de Nazaré era o Messias. E ele ordenou aos apóstolos que fosse ao mundo de Israel e pregasse o evangelho da circuncisão, que falasse para eles acerca dele, a fim do que ele veio fazer. Então ele anunciou o reino. Jesus curou, fez prodígios e maravilhas, deixou muitos com as suas mentes limpas. Então o que fazem os religiosos? Eles ameaçam os filhos de Deus, as pessoas, com essa parábola, dizendo: ó, se você abandonar este lugar, ou seja, deixar essa sinagoga, ou seja, sair, aspas, dessa igreja, se você deixar de viver debaixo da cobertura espiritual de nós que somos pastores, que fomos levantados, que fomos chamados, vocacionados, escolhidos por Deus para abençoar a vida de cada um de vocês, 7 espíritos, ou seja, demônios, irão acompanhar vocês, e com certeza a vida de vocês piorará. Então, como essas pessoas, esses filhos de Deus, não têm o entendimento como nós temos, esse entendimento que nós recebemos do Espírito Santo, nós sabemos que quando a nossa mente ela se abriu, entendemos o que é ser livre, que nós fomos libertos de todas essas coisas, desses fardos pesados, desses jugos colocado sobre os ombros dos filhos de Deus pela religião. E achávamos que aquilo tudo que acontecia conosco, como acontece com os que ali ainda estão, faz parte de uma liturgia, e que essa liturgia ela é da vontade de Deus. Nós pensávamos que estávamos fazendo o quê? A vontade de Deus. Assim como muitos dos nossos irmãos que lá estão, eles pensam que estão fazendo a vontade de Deus, agradando a Deus. Quando a mente se abre, que o entendimento vem, então a gente descobre que nós estávamos vivendo debaixo de preceitos dos homens, de tradições, buscando autojustiça. Essa é a mais pura verdade. Então, nessas religiões ou nessas denominações evangélicas, o que acontece lá? Muitas mandigas. Porque eles falam muitos de demônios, falam muitos de espírito imundo, de vidas atordoadas por esse ser espiritual que eles afirmam existir, que se chama Satanás. Então, eles com esses ensinos, com esses argumentos, eles causam pânico e pavor nos filhos de Deus que lá estão. Então, assim como nós tínhamos também medo de abandonar aqueles lugares, os nossos irmãos que lá estão também têm medo de deixar esses lugares. Porque eles dizem, 7 espíritos irão agora atuar na vida de vocês, se saírem de debaixo da cobertura espiritual. E eles acreditam nisso, eles creem piamente nisso. A melhor coisa
que aconteceu conosco foi quando a mente foi ativada. O que fizemos de imediato? Abandonamos as sinagogas, deixamos aqueles lugares, deixamos de se submeter a essas aspas autoridades desses homens. Então esse texto aqui de Mateus capítulo 12, a partir do versículo 43, não tem nada a ver com essas ameaças que a religião impõe aos filhos de Deus. Esse medo que coloca sobre a vida dos filhos de Deus. Isso aqui foi uma parábola dita por Jesus. Eu quero ler em Levítico, capítulo 16, versículos 21 e 22. Olha o que diz. Levítico 16, versículos 21 e 22. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-los assim cair sobre a cabeça do bode, e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Versículo 22. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Por que Jesus aqui ele fala nesta parábola acerca disso? Porque Jesus estava comparando a crença deles no passado. Porque os judeus acreditavam que se pegasse um bode e colocasse as mãos sobre a sua cabeça e o levasse para o deserto, juntos com o bode, os seus pecados se iam. Era essa a sua crença, era assim que eles criam, como eu acabei de ler em Levítico, capítulo 16, versículo 21 e 22. Paulo, apóstolo da graça, aquele que recebeu todo o entendimento, toda a revelação do Evangelho eterno, ele chama isso de fábulas judaicas. Paulo classifica todas essas coisas que ocorriam com os judeus de fábulas judaicas. Essas fábulas judaicas, elas foram trazidas também para dentro desse sistema religioso evangélico. Por isso que nós chamamos esses lugares de sinagogas. Tudo lá do judaísmo e do catolicismo romano encontra-se dentro desses lugares, dentro desses templos religiosos, dentro desses lugares. Esses que se dizem evangélicos têm tido também essas práticas. São as tais obras que eles dizem que tem que se fazer, que Jesus mandou fazer. Então, para os espirituais, isso é uma revelação do que iria acontecer com aquela geração. Os espirituais têm esse entendimento. Mas os carnais, essas coisas são o quê? Demônios. É assim que eles veem. Eles não têm o entendimento. Demônios, como seres espirituais, como a religião ensina, não existe. Os demônios ali daqueles dias de Jesus eram espíritos malignos. E esses espíritos malignos, eles vinham da parte de Deus, como está escrito lá no Antigo Testamento, salvo engano, em Samuel. Porque Deus, ele diz lá em Isaías capítulo 45, versículo 7,
que ele criou o bem e ele criou o mal. Ele promove a paz e promove a injustiça. Ele fez todas estas coisas. Então, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer? Que o sofrimento seria terrível. Aqui dentro dessa parábola contada por ele, grande com aquela geração. Mas a religião estende todas essas coisas para depois da cruz, porque eles vivem antes da cruz. E vivendo antes da cruz, eles procuram trazer também tudo para depois da cruz. Então o espírito maligno foi uma maldição para os israelitas, porque eles não cumpriram a lei que fora dada a eles, entregue por meio de Moisés. A lei se tornou maldita. Eles estavam em maldição. Eles eram todos pecadores, estavam destituídos da glória de Deus, afastados, separados. E precisavam o quê? Crer, para que lhes viesse o entendimento e eles fossem livres de todo o juízo de Deus que estava por vir, como veio sobre cada um deles. Espírito mundo foi uma maldição para eles. Como veio a lepra, tumor, sarnas, coceiras, perturbação de espíritos. A gente vê isso lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28, acerca das maldições que atormentava eles. Hoje ainda tem atormentados a muitos que vivem debaixo da maldição. Por que que eles ainda vivem debaixo da maldição? Porque não têm o entendimento. Por que que eles ainda vivem debaixo de maldição? Porque o véu está posto. Porque eles querem cumprir os rudimentos da lei de Moisés. Porque eles querem seguir o Cristo Nazareno nos seus dias, nos dias da sua carne. Então vivem os nossos irmãos dentro desses lugares debaixo de maldição. Não reinam em vida como nós reinamos em vida. Não tem paz como nós temos paz. Eles até pensam que têm, mas não têm. Porque estão voltados para as coisas desta vida. Dormem preocupados e acordam preocupados. Passam o dia preocupados. Têm consciência pesada. Eles têm sentimento de culpa. Não têm certeza e nem convicção de salvação. Porque a salvação vista por eles é de uma outra forma. Uma hora eles perdem, outra hora eles recuperam. Quando nós sabemos que a salvação é na mente, é no entendimento. Nós fomos já predestinados, nós fomos já santificados nele, já nascemos nova criatura. Nós nunca fomos transgressores da lei, nós nunca fomos pecadores, porque sabemos que a lei foi dada para os judeus. Então Jesus falou isso àquele grupo de escribas, aquele grupo de fariseus que estavam ali, que queriam dele um sinal. E Jesus então conta para eles esta parábola. E aí vem a religião e pega esta como tantas outras e traz para os nossos dias. A parábola do rico e Lázaro. E tantas outras parábolas. E aplicam na vida dos filhos de Deus. Eles, por estarem cegos, porque quem os guia são cegos,
Então eles sofrem dentro dessas sinagogas, dentro desses lugares. Ainda não são livres, ainda não foram libertos. Então nós estamos aqui preocupados, sim, com eles. Porque nós também um dia vivemos lá dentro desses lugares, aprisionados, acorrentados, sem ter esta liberdade que hoje nós temos, essa liberdade que hoje nós vivemos. Sabemos que o entendimento só quem dá é o Espírito Santo. Paulo, nos seus dias, dizia: eu oro a Deus para que lhes dê o entendimento. Paulo viveu aquele período transitório. E mesmo sabendo que Jesus havia morrido por todos os judeus que viviam debaixo da maldição, que Jesus, que a lei havia terminado nele, Paulo via nos seus dias pessoas ainda se submetendo aos rudimentos da lei. E ele anunciava o evangelho eterno, o evangelho da incircuncisão, para que os gentios e tanto quanto os outros crescem, fossem libertos e passassem a reinar em vida. Então Paulo, por amá-los, dizia: eu oro a Deus para que lhes dê o entendimento. Então nós, sim, amamos os nossos irmãos que lá estão, porque nós vivemos tudo aquilo, vivenciamos tudo aquilo que hoje eles ali vivem. Então eles conhecem somente aquele lado. Nós não conhecemos aquele lado e conhecemos hoje esse lado da liberdade no Espírito, da liberdade nele. Então nós estamos sim preocupados com os nossos irmãos. Então eu gostaria de pedir a você que compartilhasse essas mensagens da graça de Deus, o Evangelho eterno. Essa palavra que é um alimento sólido, que fortalece, que edifica, que nos consola, que nos dá conhecimento cada vez mais e nos faz avançar. Divulgue, compartilhe, semeie esta palavra. Então, a religião ameaça os filhos de Deus dizendo essas coisas, que se eles abandonarem, que se eles saírem de debaixo dessa suposta autoridade espiritual, espíritos, demônios, irão acompanhá-los, irão priorizar as suas vidas, e as suas vidas se tornarão piores do que antes eram, deles entrarem. E as pessoas acreditam nisso, os nossos irmãos acreditam nisso. Isso é mais uma mentira da religião, é mais um engano, é mais uma fraude da religião. Então, eu quero terminar dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Não se esqueça, dê um like. Beijo no seu coração, um forte abraço, um ótimo domingo.